mais um devocional. Aqui quem fala com você é a pastora Drica, do Sementes de Vida para um Novo Dia. Então quer dizer, se você ainda não é inscrito no nosso canal, no nosso perfil do Instagram, nos acompanhe, participe dos devocionais, das aulas. Amém? Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. E que o Espírito Santo te enche agora no canal, tô colocando aí para vocês. Bom dia, todos que estão chegando. Deixa eu só anotar. Amém. Deixa eu colocar isso. Tá ótimo, gente. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, né? Para o Senhor Paulão, para o Senhor Marcelo. Deus abençoe. Tô anotando aí. Isso. Amém? Então vamos orar então, gente, para a gente agradecer ao Senhor por esse dia. Vamos aqui compartilhar uma palavra maravilhosa que o Senhor tem para nós. Bom dia, Esther. Que o Senhor tem para nós. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nessa hora. Te agradecemos por esse momento, onde nós podemos compartilhar a Tua palavra, fazendo esse devocional. E sabemos que o Senhor está nos ensinando, estamos, Pai, nos colocando diante de Ti, para que possamos cada vez mais buscar sabedoria, recebermos instrução, que possamos ser curados e transformados em nome de Jesus. Que a Tua paz esteja sobre cada um nesse momento, que a Tua paz esteja sobre todos nós nessa hora. Abra o nosso entendimento para que a gente entenda e compreenda a Sua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Então, bom dia para todos. Amém? Então, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia para a gente meditar na palavra de hoje. E eu coloquei o tema aí, né? Descobri, né? Dá para pôr o tema aí e a gente vai descobrindo as coisas, né? Aí o tema aí fala aí, qual é a sua roda de amigos? Então, hoje nós vamos ler Salmo 1. A nossa reflexão de hoje é, qual é a sua roda de amigos? Tá bom? Então, nosso devocional é Salmo 1. Tá bom? Se você não estiver trabalhando, pode pegar sua Bíblia, seu caderno, anote, amém? Que o Senhor tem feito grandes coisas, né? Com essas palavras em todos nós, né? Então isso é muito bom, amém? Então está escrito assim, ó, Salmo 1 está escrito assim, como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam, né, dos que escarnecem de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria. De noite e de dia, ele medita nessa lei e ele fica imaginando como pode obedecer o Senhor bem mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar frutos na estação própria. E as suas folhas, elas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens que vivem sem direção e vivem sem segurança, como a palha que é como a palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acabam em desgraça e em destruição. Amém? Aleluia. Então aqui a gente vê Salmo 1 falando o seguinte, que bem-aventurado e feliz é aquele homem, aquela mulher que não se assenta na mesa com escarnecedores. É por isso que eu fiz a pergunta, qual é a sua roda de amigos? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque aqui está falando, olha, bendito é o homem, feliz é o homem, rapaz, feliz é o homem e feliz é a mulher que medita na palavra do Senhor e que sempre estará buscando, né, lutando, sempre guerreando, estar mais próximo de Deus, obedecendo às suas leis. Então, como é que nós obedecemos às leis do Senhor se nós não meditarmos na sua palavra dia e noite? E aí eu pergunto para você, qual é a roda que você tem se assentado?
Quais são as pessoas que têm te acompanhado? Quais são as pessoas que têm assentado sua mesa? Quais são as pessoas... Senhor, bom dia! Quais são as pessoas que você tem conversado, que você tem falado da tua vida? Quais são as pessoas que você tem lançado as suas ideias, tesouros do seu coração e a sua opinião? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho esses amigos, mas será até onde que aquilo está sendo de um bom proveito para minha vida? Quantas vezes, né, por estarem amigos, você se assenta à sua mesa e você fica ali horas e horas falando do João, falando da Maria, falando, sabe? E sempre tem alguém para você criticar. Você sempre e todos vocês sempre estarão ali sentados a essa mesa para falar do próximo, para falar de outro. E quantos entram, escarnecem, zombam de Deus. Ah, mas eu não zombo de Deus. Mas se a gente para e a gente começa a analisar a palavra, tá falando, olha, vocês que conhecem minha palavra, vocês que sabem que eu sou Deus, que eu sou aquele que estarei preparando o dia de julgamento, se vocês sabem que devem seguir os meus mandamentos, as minhas ordenanças, vocês vão lutar, vocês vão com toda alegria se esforçarem para estar mais próximo de mim. E aí, quando você para e você começa a analisar dos seus amigos, de toda a conversa que você tem tido, como tem sido essas conversas? Será que você está o tempo todo falando de outra pessoa? O tempo todo criticando outra pessoa? O tempo todo você está julgando as ações, está julgando um comportamento, você está julgando a conquista de alguém? Sabe o que é engraçado? Que tem pessoas que têm tanto esse hábito que não conseguem enxergar. Tem pessoas que têm esse hábito maligno, sabe? E não conseguem enxergar. Porque todo tempo ela sempre vai ter uma crítica de alguém. Não, porque tal pessoa, assim, mas eu não concordei com aquilo. Mas tal pessoa, eu acho, sabe? Sempre, sempre. Ou seja, você nunca consegue enxergar o lado bom das outras pessoas. Você nunca consegue, às vezes, fechar sua boca de criticar, de falar mal. Uma pessoa que sempre está criticando alguém, uma pessoa que sempre está falando mal de alguém, que ela nunca consegue enxergar nada bom em ninguém, sabe? Ela sempre vai estar falando. Então isso mostra que aqui dentro, que aqui no coração existe algo errado, que essa pessoa talvez esteja descontente com a sua vida ou existe algum problema existencial ali, porque aquilo é tão fato, é tão verdadeiro e a pessoa não enxerga que ela age assim 24 horas por dia. Você já chegou para alguém que você vai contar, eu consegui isso, estou planejando aquilo, e a pessoa olha, vamos ver se vai dar certo. Será que você vai conseguir? Você tem certeza? Eu não sei não, se eu fosse você eu já parava por aí, será? Já viu? Pessoas que você chega para você contar, e chega uma hora que você se frustra tanto que infelizmente você tem que passar a seguir sem falar nada. Porque você sabe que de qualquer coisa que você vai falar, você sempre vai receber uma crítica. Então, qual é, né, a roda que você tem sentado? Você, como tem sido também o seu comportamento diante de homens, diante de pessoas? Né? Aqui está falando, olha, feliz é o homem que medita, que guarda a minha palavra todos os dias, que está tentando se aproximar de mim cada vez mais. Ele não vai querer estar numa roda de escarnecedores. Ele não vai querer estar na roda de alguém que está falando mal de alguém o tempo todo, de pessoas que só criticam, que falam os outros, porque quando você só entra numa crítica constante contra as pessoas, é que você acha que você é melhor do que todo mundo. Você sempre acha que tudo que você faz é tão mais perfeito que nunca ninguém chegará aos seus pés. Então, quando a gente para e fala, que raiz está dentro desse coração? A raiz da vaidade, a raiz do orgulho, porque nunca ninguém será tão perfeito como ela. Nunca ninguém falará tão perfeito como ela. Então, o Senhor nos chama hoje para a gente fazer uma autoanálise. Sonde você o seu coração. Esquadrinhe você o seu coração e faça a pergunta: quais são as raízes que estão em meu coração? E se você tem sido esse que tem usado a mesa da tua casa, que você tem feito encontros com amigos, com familiares, com pessoas queridas, e vocês mais têm perdido o tempo de vocês para criticar e falar de pessoas, aqui fica um sinal, fica um alerta de que alguma coisa está desalinhada, alguma coisa aí não está caminhando para um lugar bom.
Porque se Jesus falou que quando ele resumiu, né, os 10 mandamentos em 2, ele falou assim, olha, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, se Jesus falou, ame o próximo como a ti mesmo, será que nós estamos corretos em usar nossas mesas, nossa casa, nossas rodinhas, seja onde você estiver com pessoas, com amigos, com familiares, será que está certo essa nossa conduta diante de Deus? Porque se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou falar mal de mim. Você vai ficar falando mal de você? Eu não vou ficar falando mal de mim. Se alguém vier te perguntar quais são os seus defeitos e qualidades, aí alguém fala assim, ei Maria, quais são os seus defeitos e suas qualidades? Ela não vai falar quais são os defeitos dela. Ela vai falar, olha, eu sou uma pessoa espontânea, sou comunicativa, sou isso, aquilo outro. Mas e quais são os seus defeitos? Às vezes só sou mal-humorado. Só fala assim. Só isso. Isso é se falar. Mas se você falar assim, tá, quais são os defeitos do João? O João? Ixi, o João isso, o João aquilo. Ela faz um livro. Então, medite, reflita, faça essa autoanálise na tua vida agora, em nome de Jesus. E aí, quando a gente cai aqui para o versículo 3, que está falando que aquele que obedece às leis do Senhor, aquele que entende o que ele está falando, que é feliz o homem que não se assenta, não está, né, no meio dessas pessoas e que não faz parte daquilo, ele será como uma árvore plantada junto a um rio. Essa árvore nunca deixará de dar frutos, e as suas folhas elas nunca murcharão, e ele terá sucesso em todas as suas atividades. Então hoje, em nome de Jesus, saia dessas rodas, sabe? Saia dessas situações, não seja aquele que vem para ficar colocando lenha na fogueira, não venha ficar achando que só você é o melhor, só você é o perfeito, só você faz bem, não. As outras pessoas que estão ao redor, elas também têm qualidade, elas também têm habilidade, elas também têm sonho, e nós devemos respeitar. Agora, se você lidar de cara com alguém que sempre está, é verdade, que sempre está na crítica, sonda, observe. Então, agora vocês vão começar a observar, vocês vão falar, é verdade. E talvez você seja essa pessoa também. Talvez você seja aquele que sempre está julgando. Você está ali, ó, sempre criticando, sempre falando. Você nunca impulsiona ninguém a fazer nada. Porque para você, tudo que os outros forem tentar sempre vai dar errado. É verdade, ó, a gente olha mais os defeitos dos outros e não vemos os nossos. É verdade, Paulão. E aí, se alguém vem, aquela pessoa sempre está falando dos outros e criticando, ela nunca tem nada bom para falar de ninguém. Sempre vai ter ela sempre vai ter que pôr uma vírgula aí, mais babá. Agora, ela consegue enxergar as ações dela, ela consegue enxergar as atitudes, ela consegue enxergar o como ela tem agido diante das pessoas, o como também ela às vezes tem ferido as pessoas, tem falado, você não vai conseguir isso, você não tem intelecto para fazer isso. Não, você é isso, você é aquilo. Então, e essa pessoa não enxerga, ela fala que só os outros, né? Então aqui tá falando. E aqui a gente vem falando, olha, quando você alinha o seu pensamento ao Senhor, quando você alinha mediante meditar e aplicar a palavra de Deus diariamente, está falando, você será como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Você nunca mais deixará de dar frutos. Olha só o que acontece com a tua vida quando você muda a rota das suas críticas, dos seus julgamentos, dessa roda de pessoas que sempre só estão falando mal dos outros. Quando você muda a sua rota, tá falando, você vai ser como uma árvore plantada ali à margem de um rio. Você nunca mais deixará de dar frutos. Você nunca mais deixará de dar frutos. Ou seja, haverá em ti prosperidade abundante. Prosperidade abundante. E depois fala, e as suas folhas nunca murcharão. Ou seja, você será estabelecido. Você será honrado pelo Senhor, porque você está buscando cumprir, aplicar, você estará buscando tomar cuidado com quem você se assenta, pessoas que sempre estão zombando, e você tomará cuidado com sua boca, porque às vezes você pode ser o líder dessas coisas, você pode ser aquele que sempre está falando, criticando, você sempre tem um
um julgamento. Você sempre tá, sabe? Ninguém é bom o suficiente, só você é bom o suficiente. Então mude essa rota hoje, para que você seja plantado aí à beira desse rio, para que as suas sementes, os seus frutos sejam abundantes e as suas folhas nunca murcham. Sabe o que é engraçado que me veio à mente agora? E é verdade. Você já observou que pessoa que ela é positiva, né, na questão da sua conduta, ela é positiva na questão de incentivar pessoas, de ajudar pessoas a crescerem, a evoluírem, sabe? Pessoas que talvez você vê, olha, isso aqui acho que você poderia seguir dessa maneira, sabe? Pessoas que estão sempre impulsionando pessoas. Você vê que Deus é como se fosse fazer uma constante. Quanto mais ela ajuda alguém, quanto mais ela dá um voto de confiança para ajudar alguém em pequenas coisas, em simples coisas, tudo aquilo que ela passa a fazer começa a fluir, começa a crescer, começa a desenvolver. Sabe por quê? Está escrito aqui. Aqui está mostrando que se a gente muda essa rota, o que vai acontecer? Nunca deixaremos de dar fruto e as folhas nossas não murcharão. Mas quando nós vemos aqueles que estão ali, sabe, sempre são pesados demais para com os outros, sempre são pesados em, sabe, em desanimar os outros, né? Às vezes é bem isso mesmo, em desanimar os outros. As pessoas sempre estão com suas árvores sem frutos, as suas folhas estão secas, sendo levadas pelo vento. E essa pessoa até poderia ter sim uma história maravilhosa, mas para ela, de repente, por achar ser tão perfeito, eu faço tudo tão bom, tão perfeito, ninguém vai conseguir alcançar isso. Então, você passa a ser esse crítico, e aí eu pergunto, como está a árvore dessa pessoa? Onde estão os frutos? Onde estão as folhas, sabe? Então, que hoje a gente analise nossa vida e que a gente busque sim a sermos abundantes em tudo. Se você tem o mau hábito de estar sempre falando de alguém, sempre fofocando de alguém, sempre julgando alguém, mude essa história, mude para que nessa árvore sua venha ter bons frutos, venham ter folhas verdinhas, folhas frescas. Amém. Temos que parar de criticar os defeitos e olhar as qualidades e absorver o que é bom. É verdade. Sabe por quê, gente? Porque nem nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então, você vê ali um defeito aqui e uma qualidade aqui. Então, calma aí. Quais são as qualidades, né, das pessoas? O que essa pessoa tem feito de bom? Então, a gente tem que analisar, porque nós também não somos perfeitos. Então, isso vira... Já viu um mentiroso que de tanto mentir, ele nem sabe mais qual é a verdade da tua vida? Isso é muito sério. O mentiroso que tanto mente, chega uma hora que ele não sabe mais qual é a verdade, porque ele mente tanto que ele mesmo acredita na sua própria mentira. Então hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo aí continue a falar com você nesse dia, medite, reflita, lembre-se dessa pergunta, qual é a roda de amigos que você está? Você talvez é aquele que só escuta ou você é aquele que é o líder desse bando aí que sempre está falando, sempre está criticando, sempre se achando que está acima de todos. Toma cuidado que a palavra fala assim, ó, tomem cuidado, não julgueis, porque é o mesmo peso, é a mesma medida. Da maneira como você sempre julga, da maneira como você sempre critica, você também será julgado, você também será criticado, porque é o mesmo peso, é a mesma medida. Se você não tem misericórdia de ninguém, como as pessoas terão misericórdia de você e como é que Deus terá misericórdia de você? E ainda fala, se você não perdoa, como você quer que o Senhor te perdoe? Então, evite, sabe, as dores, né? Evite os pés sangrando no meio do caminho, porque nós nos colocamos em muitas situações e nós não vemos. Nós sempre falamos, foram as pessoas que me colocaram. Mas o que foi que fez? O que me levou a viver isso? Por que foi? No meio do caminho com os pés sangrando, quais foram as palavras que eu lancei? Palavras de paz, palavras de gratidão pelo que fizeram comigo, ou eu sempre estarei julgando, sempre estarei pesando, porque são as pessoas. Mas será que eu nunca falhei? Será que eu nunca errei? Será que eu nunca deixei de falar muito obrigado? Será que eu nunca deixei de ser grato? Então fica aí, ó, a reflexão para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, gente, para a gente agradecer ao Senhor? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nessa hora. Te agradecemos pela tua palavra, porque ela é maravilhosa, ela abre os nossos olhos, a nossa visão, ela nos dá uma direção. Pai,
Mediante a tua palavra que lemos, Pai, que nós não estejamos assentados em meio aos escarnecedores, que não estejamos em meio aos que estão zombando do Senhor, zombando da tua palavra, que não estejamos, Senhor, sentados no meio de pessoas que têm falado tantas coisas ruins, amaldiçoando a vida de outros, Pai. Que esteja longe de nós esse coração que tem prazer em falar mal, que tem prazer em ver o próximo se dar mal, que isso esteja longe do nosso coração, mas que agora sejamos curados, sarados e transformados em nossos lábios, mas que possamos enxergar qualidades, possamos enxergar prazer, alegria e nos alegrar com a vitória do próximo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora nos sara o nosso entendimento, perdoa, Senhor, a nossa boca, os nossos lábios, sentimentos e intenções do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Mas, Pai, que possamos ser obedientes, que possamos, Senhor, ser submissos à Tua palavra, para que a nossa árvore, para que nossa vida venha dar frutos, e que hajam frutos abundantemente, que as nossas folhas sejam verdes, sempre cheias de vida, que não sejamos árvores sem frutos com folhas secas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento e nos convença do nosso pecado, das nossas situações, e que sejamos humildes, quebrantados o suficiente para nos render ao trabalhar desse Deus tão poderoso, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja cura para essa nação, mas que nossa vida não seja usada para destruir pessoas, para acabar com famílias, para trazer brigas e confusões, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja luz para essa terra, que a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, seja para sarar, para reconciliar, para trazer a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, gente. Olha, Deus abençoe vocês. Tenham um dia maravilhoso para todos que estão indo trabalhar, quem for ficar em casa. Tenham um dia de paz em nome de Jesus Cristo. Amém? Amanhã nós estamos aqui às 8 horas da manhã, todos os dias às 8 horas da manhã, para o nosso devocional. Reflita, compartilha, me ajude a compartilhar, né, esses vídeos, para que muito mais pessoas sejam alcançadas. Para quem aqui não está inscrito no meu canal do YouTube, entra lá no YouTube, gente, é o Sementes de Vida para o Novo Dia, se inscreva, lá a gente tem devocional, tem Sementes do Dia, nós temos os estudos bíblicos também, então me ajude, se inscreva, me ajude a compartilhar aí para que a gente possa alcançar muito mais pessoas para aprender da palavra do Senhor, tá bom? Então, ó, obrigada, amém, gente, bom final de semana para todos, Deus abençoe, amém, tchau, tchau.